está de volta agora nesse bloco para falar aí, repercutir localmente sobre o fim da carreira da Simone e Simaria. Algumas pessoas foram pegas de surpresa, alguns fãs já esperavam, porque já percebiam que havia um conflito entre elas. Agora, o que a gente tem a ver com a Simone e Simaria? Bem, elas são irmãs, tiveram uma carreira aí juntas, carreira solo, 10 anos, super bem sucedida, ainda estão no auge do sucesso, entre as músicas mais tocadas e de repente, pá, anunciaram a separação. E de uma forma que até a própria Simaria dizia que não, que se fosse para anunciar o encerramento, seria de uma forma assim, muito respeitosa com as duas, e não foi o que aconteceu. Elas foram às redes sociais, fizeram um comunicado e até no sábado divulgaram um vídeo para mostrar que estava tudo bem. Mas será que está tudo bem mesmo, né? Duas irmãs, do nada, assim, no auge, romperem a carreira? Isso trouxe uma pauta na nossa cabeça. Vamos falar sobre conflito entre irmãos? Porque, olha, a grama do vizinho sempre parece bem mais verde, mas não é a verdade, né? A gente convidou a Alessandra de Sá, psicóloga, para estar aqui com a gente. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Keltrin. Bem-vinda. Obrigada. É um assunto que acaba indo para o consultório. Conflito familiar, ok, a gente sabe que tem em qualquer lugar. Mas as pessoas assumem que tem problemas em lidar com os irmãos? Muito comum, isso emerge, surge no consultório, bem como você falou, assim como qualquer conflito familiar, né? Eu acho que quem é que não teve conflito familiar em algum momento na vida, né? Ou com o pai, ou com a mãe, mas há uma especificidade nesse desencontro, nesses conflitos que acontecem entre irmãos, né? Na psicanálise, a gente costuma dizer que durante a nossa vida, nós sempre estamos em busca do nosso primeiro objeto de amor perdido, né? Que se perde porque a gente não pode ter ele para sempre, que é a nossa mãe ou o nosso pai, né? Ou os dois, no caso. E quando entra um irmão em cena, entra mais um sujeito para disputar a atenção, o amor, o carinho, né? Do pai ou da mãe. Então, muitos conflitos emergem e surgem partindo disso, né? Peraí, mas quem é que o meu pai e minha mãe ama mais? Né? Será que ama a mim ou será que ama ao meu irmão ou minha irmã? Né? Ah, mas por que será que meu pai ou minha mãe tratam o meu irmão e minha irmã de determinada forma e a mim não? Né? E aí a gente pode pensar em várias coisas também, né? Quando a gente parte do caso da Simone e Simaria, é um recorte, porque a gente não sabe o que se passa, né? Por trás. Eu, particularmente, não sei muito bem a história de vida delas, a gente sabe um pedaço, né? Mas não tudo que se passou. Então, qual será, né, que é a relação que elas têm estabelecido entre elas diante desses pais, né? Desde quando esses conflitos e essas diferenças começaram a acontecer? Porque eu sempre digo que diferenças são naturais, né? Agora, a questão é como lidar com essas diferenças. E eu vou trazer para o lugar de adulto. Quando é briga entre irmãos adultos, os pais podem ou devem intervir? Olha, existe muito e é muito comum essa confusão de papéis, né? Muitos irmãos que assumem função de pais, muitos pais que assumem função de filhos, né? Existe muito comumente essa bagunça de papéis. Eu diria que o que os pais podem fazer nesse sentido é tentar mediar o conflito, entendendo que cada sujeito ali tem uma verdade, né? Não entendo, eu particularmente, como uma obrigação dos pais, porque a gente está falando de dois sujeitos adultos, né? Mas considerando a questão, o contexto familiar, talvez fosse interessante se o pai ou a mãe fosse intervir num lugar de uma mediação, né? Poxa, mas qual que é a tua experiência, o que você sente, qual a tua perspectiva, e a mesma coisa com o outro, e tentar encontrar um meio termo. Eu sempre penso assim, esse é o ponto. Diferenças, divergências, conflitos, embates, sempre vão existir em qualquer âmbito da nossa vida. Agora, na história da Simone e Simaria também envolve aí uma carreira, dinheiro. Até muitas pessoas serão afetadas porque faziam parte de uma equipe. Agora serão duas equipes. Com quem vai ficar com quem, né? Então, outra pergunta relacionada. Irmãos que têm negócios. Às vezes pode ser uma herança familiar, que eles acabaram assumindo o negócio, ou pode ser, então, uma sociedade que se formou a partir dessa união dos dois, quando rompem, né? Como tornar isso, então, um pouco... não afetar todo mundo que está em volta?
todo e qualquer rompimento vai gerar um reflexo que a gente pode considerar que seja minimamente traumático, né? Porque é isso que tu falou, todos ao redor, em volta, vão, de certa forma, sentir o impacto. Claro, a gente pode pensar assim, né? Trata-se de um rompimento emocional, trata-se de um rompimento de negócios. Cada rompimento a gente pode recorrer a algum auxílio, né? Quando a gente pensa na carreira delas ou no rompimento de um negócio, é importante que se recorra a um respaldo jurídico, né? Para fazer tudo legalmente, mas que o conflito parece que fica maior, né? Porque a gente já viu outros casos de outros artistas que também acabam levando para uma esfera ainda mais difícil, às vezes, de se resolver, porque não querem aceitar. É porque dói, né? Não é apenas a questão financeira, é a parte ali emocional que foi altamente afetada, né? Exato. Então, além de repente, um contador, um advogado, de repente, um terapeuta pode ajudar, sem né? dúvidas. Digamos, né? No que diz respeito à questão de negócios, né, recorra a um contador advogado. Agora, há uma questão emocional, porque o rompimento de um vínculo é isso, ele vai gerar desdobramentos emocionais. E para isso, sem dúvidas, é muito importante que a pessoa busque um espaço para se falar, justamente por isso, porque muitas vezes o sujeito não dá conta de sustentar e de lidar com o conflito e com as diferenças, e aí a gente pode pensar em desdobramentos mais graves, né? Vira uma queda de braço, né? Exato. É o mesmo que a gente percebe em muitas separações de casais. Seria simples dividir a casa, dividir o carro, em tese seria simples, mas como se traz toda aquela mágoa, todo aquele conflito que houve na relação, acaba ficando difícil para todo mundo, né? E agora, em relação a irmãos pequenos, né? A gente falou bastante dos adultos, aí partindo da Simone e da Simária, mas entre irmãos pequenos, como que os pais, então, devem mediar esses conflitos? Olha, aí sim eu diria que é imprescindível que os pais estejam presentes, né? A gente pode pensar em vários cenários, né, Keltrin? Depende muito da questão da diferença de idade. Irmãos que têm uma idade muito próxima, 2, 3 anos de diferença, o irmão mais novo tende a tentar, né, ocupar o espaço do irmão que já estava ali. E o irmão que já estava ali tende a se sentir invadido. Então, é comum que aconteçam disputas, né? Isso é fácil de observar desde os primeiros momentos de vida de uma criança quando chega outra criança, né? Existe uma disputa, existe uma competição. E aí, claro, se os pais não souberem mediar, conseguir dividir as atenções, né? Ter um diálogo, uma comunicação aberta, aí a gente pode pensar num conflito que pode se estender de uma birra de criança, de uma, né, assim, de uma diferença entre crianças para um conflito muito maior. E aí, quando é adulto, se pergunta onde foi que eu errei, né? Então, naquele momento que poderia ter intervido ali e deixou passar. Alessandra, muito obrigada pela tua presença. Esse é um assunto aí que eu tenho certeza que daria para aprofundar mais. Eu espero que o pessoal aí de casa também tenha compreendido um pouco mais, porque isso não diz respeito só ao mundo dos famosos, né? Diz respeito a todo mundo, porque em todas as famílias existem conflitos e de diferentes maneiras. Então, Alessandra de Sá, muito obrigada pela sua presença e sempre bem-vinda aqui ao Ver Mais. Obrigada.